Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 7. Depois disso, Jesus foi para a Galiléia e andava de aldeia em aldeia, porque queria permanecer fora da Judéia, onde os líderes judaicos estavam planejando a morte dele. Mas logo chegou o tempo da festa dos tabernáculos, uma das comemorações dos judeus. E os irmãos de Jesus insistiram com ele para que fosse à Judéia, a fim de participar da festa. Vá onde mais gente possa ver seus milagres, caçoavam eles. Você não pode ser famoso escondendo-se assim. Se é tão importante, prove isso ao mundo. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: Não é agora o tempo certo para eu ir. Mas vocês podem ir a qualquer hora, e isso não faz diferença nenhuma, porque o mundo não pode odiar a vocês, mas a mim sim, porque eu o acuso do pecado e maldade. Vão vocês e eu vou depois, quando for a época certa. Assim ele ficou na Galiléia. Mas depois que os irmãos dele partiram para a festa, ele foi também, embora secretamente, ficando longe dos olhos do público. Os líderes judaicos procuravam achar Jesus na festa e andavam perguntando por ele. Havia uma grande discussão a seu respeito entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem admirável, enquanto outros diziam: não, ele está enganando o público. Mas ninguém tinha coragem de falar a favor dele em público, com medo dos líderes judaicos. Então, quando a festa já estava no meio, Jesus subiu ao templo e pregava abertamente. Os líderes judaicos ficaram surpresos com o que dizia. Como é que ele sabe tanto, pois nunca esteve em nossas escolas? Perguntavam eles. Jesus respondia assim: Eu não estou ensinando a vocês as minhas ideias, mas os ensinos de Deus que me enviou. Se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se meu ensino vem de Deus ou é simplesmente meu. Todo aquele que aprende, todo aquele que apresenta suas próprias ideias está procurando aplauso para si mesmo. Porém, todo o que procura honrar aquele que o enviou é uma pessoa correta e verdadeira. Nenhum de vocês obedece às leis de Moisés. Portanto, por que me perseguem, dizendo que eu não obedeço às mesmas leis? Por que matar-me por isso? A multidão respondeu: O Senhor perdeu o juízo? Quem está procurando matá-lo? Jesus respondeu: Eu trabalhei no sábado curando um homem e vocês ficaram admirados. Mas vocês trabalham no sábado também, toda vez que obedecem à lei de Moisés a respeito da circuncisão. Contudo, esta lei da circuncisão é mais antiga do que a lei de Moisés. Pois se o tempo certo de circuncidar os seus filhos cair no sábado, vocês fazem o que a lei manda. Aliás, como deve ser mesmo. Ora, pois por que eu devo ser condenado pelo fato de curar um homem no sábado? Pensem nisso e vocês verão que eu tenho razão. Alguns do povo que moravam ali em Jerusalém diziam aos outros: Não é este o homem que estão procurando matar? Porém, aqui está ele pregando em público e não lhe dizem nada. Será que nossos líderes reconheceram que ele realmente é o Messias? Mas como pode ser ele? Pois nós sabemos onde esse homem nasceu. Quando Cristo vier, ele simplesmente aparecerá e ninguém saberá de onde vem. Por isso, Jesus, num sermão no templo, disse: Sim, vocês me conhecem e sabem onde eu nasci e me criei, mas eu fui enviado por alguém que vocês não conhecem e ele é a verdade. Eu o conheço porque eu estava com ele e ele me enviou a vocês. Então os líderes judaicos procuraram prender Jesus, mas ninguém pôs a mão nele porque ainda não havia chegado a hora determinada por Deus. Muitas outras pessoas do templo creram nele. Afinal de contas, diziam: que milagres se esperam que o Messias faça que este homem não tenha feito? Quando os fariseus souberam da atitude do povo, eles e os sacerdotes principais enviaram oficiais para prender Jesus. Mas Jesus lhes disse: Agora não. Eu vou ficar aqui um pouco mais. Então voltarei para aquele que me enviou. Vocês me procurarão, mas não me acharão. Vocês não poderão ir onde eu estiver. Os líderes judaicos ficaram pensando nessa declaração. Para onde será que ele está planejando ir? Perguntavam.
Pode ser que ele esteja pensando em deixar o país e ir ficar com os judeus em outras terras. Ou pode ser que até mesmo os povos que não são judeus. Será que ele quer dizer com isso de nós procurarmos e não podermos encontrá-lo? Ou vocês não poderão ir onde eu estiver? No último dia, na maior animação da festa, Jesus disse ao povo: Se alguém está com sede, venha a mim e beba, porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão no íntimo de todo aquele que crer em mim. Ele estava falando do Espírito Santo, que seria dado a todo aquele que cresce nele. Mas o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia voltado para a glória dele no céu. Quando o povo ouviu dizer isso, alguns declararam: Este homem de fato é o profeta que virá logo antes do Messias. Outros diziam: Ele é o Messias. E ainda outros: Mas ele não pode ser, o Messias virá da Galileia. Pois as Escrituras afirmam claramente que o Messias nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, a aldeia onde Davi nasceu. Assim a multidão estava dividida a seu respeito. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém tocou nele. A polícia do templo, que tinha sido enviada para prender Jesus, voltou aos sacerdotes principais e aos fariseus. Por que vocês não trouxeram o acusado? Perguntaram eles. Ele fala coisas maravilhosas, responderam. Nós nunca ouvimos alguém falar assim. Então vocês já foram enganados? Caçoaram os fariseus. Existe pelo menos um de nós, entre os governantes judaicos ou fariseus, que acredita que ele é o Messias? Este povo ignorante acredita sim, mas que sabem eles a respeito disso? Essa multidão é maldita. Então Nicodemos tomou a palavra. Lembra-se dele? Ele é o líder judaico que foi secretamente entrevistar Jesus. A lei permite condenar um homem antes mesmo que ele seja julgado? Perguntou. E eles responderam: Você por acaso também é galileu, é? Procure nas Escrituras e veja você mesmo. Da Galileia não saíram profetas. Então a reunião terminou e todo mundo foi para casa.